Está chegando o nosso horário, hoje, dia 19 de fevereiro de 2024, 4 horas da tarde, das 16 horas, nesse horário a gente estuda esse livro, O Livro dos Espíritos, uma publicação de Allan Kardec. Eu falei que tinha parado de chover, a chuva começou de novo. Nós vamos começar hoje na questão 431, que está na parte segunda, capítulo 8 da emancipação da alma. Mas antes de iniciarmos aqui, vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a oportunidade que Ele nos dá de estarmos reunidos aqui para mais um dia, para mais uma tarde de aprendizado, de estudo, de reflexão. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos envolva na sua infinita misericórdia, protegendo o nosso lar, nossa casa dos espíritas, né? Protegendo a cada um de nós, que todos nós possamos nos manter firmes, né? Na nossa caminhada, mantendo firme a nossa fé e acreditando que tudo há de melhorar, com certeza, né? Então, já temos a agradecer ao Pai, né? Por mais essa oportunidade para cada um de nós. Então, vamos lá, minha gente, vamos começar o estudo de O Livro dos Espíritos, na questão 431. E Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: qual a origem das ideias inatas do sonâmbulo? Quer dizer, de onde ele tira essas ideias que ele traz com ele? E como pode o sonâmbulo falar com exatidão de coisas que ignora quando desperta? Quer dizer, como é que ele pode falar de coisas que, quando ele está acordado, ele não conhece? De coisas que estão mesmo acima de sua capacidade intelectual, porque o sonâmbulo tem isso. Ele, às vezes, fala coisas que você diz assim, de onde tirou esse conhecimento, se ele não tem conhecimento disso? É isso que o Kardec está querendo saber aqui na questão 431. E os espíritos dizem assim: é que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que os que lhe supões. Isso aqui, um amigo espiritual, não me lembro bem se foi o Charles, foi o doutor Bezerra, eu sei que foi numa dessas obras, que esse amigo espiritual disse assim, que vocês não sabem o conhecimento que vocês possuem. Porque todos nós já tivemos muitas reencarnações. E nessas reencarnações a gente veio o quê? Veio aprendendo uma série de coisas, né? Emmanuel fala em 50 mil reencarnações, e outros falam outros números. Então, olha o quanto nós já temos de conhecimento. Agora, em cada reencarnação, você não consegue ter acesso a esse conhecimento todo. Você vai ter acesso àquele conhecimento que vai ser importante para aquela reencarnação. Os outros que você não vai usar ficam arquivados do teu inconsciente, mas eles estão lá. Eles são seus. Dependendo da situação, você pode até ter acesso ao conhecimento desse. É o caso do sonâmbulo. Como todos nós, ele tem muito conhecimento, tá? Então, é que isso aqui. Nós possuímos, no caso do sonâmbulo também, mais conhecimento do que a gente supunha ter. Apenas tais conhecimentos dormitam, estão lá guardadinhos, né? Porque, por demasiado imperfeito, seu invólucro corporal não lhe consente, não lhe permite rememorá-lo. Então, nós somos espíritos ainda que estamos numa evolução. Nosso corpo, nosso cérebro, não aguentaria, no momento, ter todo aquele conhecimento que está ativado no consciente aqui, no nosso consciente. Não daria. Iria tumultuar a nossa vida. Se tudo que a gente sabe, tudo que a gente aprendeu ao longo das não sei quantas reencarnações nós tivemos, viesse para o nosso consciente, seria uma confusão muito grande. A gente não conseguiria administrar
todo esse conhecimento. Às vezes, eu falo de filmes, né? Mas eu sempre aprendo alguma coisa com os filmes. Um dia eu estava vendo um filme, aquele filme do Harrison Ford, eu gosto muito dele, que ele é um arqueólogo, me fugiu o nome agora do filme, né? Ah, Caçador da Arca Perdida, tem um monte, né? O último filme eu assisti, mas esse é o penúltimo, que ele vai, a história se dá na floresta, aqui na América do Sul, né? Ou é na floresta peruana, é um negócio assim, ou na floresta amazônica. Então, eles encontram uma pirâmide, aquelas coisas, né, fantásticas, uma pirâmide lá, e nessa pirâmide eles têm uns crânios de cristal, tem toda essa lenda que seria alienígena, não, né? Então, eles entram nessa pirâmide e a história deles se passa sempre assim, nos anos 40, no período de Segunda Guerra Mundial, pouco depois. Essa história se passa durante a Segunda Guerra Mundial. Então, tem uns nazistas que estão querendo descobrir os segredos das pirâmides, né? Os segredos dessas caveiras de cristal. Mas é interessante que uma dessas nazistas, uma nazista, ela é arqueóloga. E ela é, assim, né? Está ali procurando adquirir conhecimentos além da cota. Então, ela diz, né, para o Harrison Ford, que eu esqueci o nome dele no filme, e ela quer conhecer tudo, ela quer adquirir todo o conhecimento, né? Então, quando eles entram nessa pirâmide, eles entram em contato com o ser que está lá. E o ser fala mais ou menos, mostra para eles, eles podem até adquirir toda aquele coisa. Por quê? O que aconteceu? Aqueles seres, seriam seres extraterrestres, estariam no planeta Terra há milhares e milhares de anos. Então, desde antes das pirâmides. E eles vieram amealhando todo o conhecimento do planeta Terra, da história do planeta Terra, como um grande arquivo, né? E eles amealharam também outros conhecimentos de outros lugares que eles passaram. É uma grande biblioteca que eles têm ali. E ela fala muito sobre isso, que ela quer todo esse conhecimento, ela quer todo esse conhecimento. E quando o Harrison Ford, ele percebe, ele é muito inteligente, ele percebe, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Mas ela está naquela sede, né, naquela coisa, e ela pega lá o aparelho, é tipo um aparelho que põe na cabeça, ela pega aquele aparelho, que ela quer todo aquele conhecimento de toda a história do planeta Terra, desde que o planeta foi formado, né? Que esses seres teriam passado por aqui, teriam amealhado nisso, e o conhecimento que eles têm, porque eles são viajantes, né? Viajantes de outros, passaram por outras regiões. E ela bota aquilo na cabeça, porque ela quer receber. Então, conforme o conhecimento vai entrando na cabeça dela, ela fica ali, né, extasiada. Só que tem uma hora que aquilo começa a trazer problemas para ela, porque ultrapassa a capacidade que o cérebro dela tem de comportar essas informações abruptamente, né? Porque vem chegando. Então, no início que vai entrando toda aquela história da humanidade, do planeta, ela vai ficando encantada, né? Vai ficando encantada. Só que daqui a pouco a coisa vai chegando um ponto e ela enlouquece e explode, aquela coisa toda. Mostrando o quê, mais ou menos? Que há um limite dentro do nosso grau evolutivo para a gente amealhar conhecimentos. Né? Mostrando, percebendo tudo isso, eu fui analisando isso. Né? O nível de conhecimento que eles tinham registrado ali não comportava na mente de um ser ainda inferior. Entende? Não haveria condições dela conseguir guardar todo aquele conhecimento. E mesmo que seja o nosso conhecimento já conquistado, ele fica, olha o que ele diz aqui no livro dos Espíritos, dormitando, olha só.
é que o sonâmbulo possui mais conhecimento do que o supor. Todos nós temos mais conhecimento do que nós supomos, né? Porque, por demasiado imperfeito, e todos nós somos, seu invólucro corporal não lhe consente rememorá-lo. Então, nós não temos condições no momento, devido à nossa imperfeição, de colocar no nosso consciente todo o conhecimento que nós já amealhamos desde que nos tornamos espíritos. Tá? Tudo vira à tona, entendeu? Eu digo assim, porque está no nosso arquivo do nosso inconsciente. Mas vira à tona, já pensou? Agora, de repente, alguém abre a porta e todo o conhecimento que você tem do seu inconsciente vem ao consciente. Não ia ficar complicado para a gente? A gente não teria condições. Por quê? Eu tenho isso aqui. O nosso corpo, o nosso invólucro corporal, isso, não nos permite rememorar todo esse arquivo que nós temos. Conforme a gente for evoluindo, e esse nosso corpo vai evoluindo também, não é assim? O espírito evolui, o perispírito evolui e o corpo físico também. Aí nós vamos ficando mais capacitados. Vamos fazer a comparação extrema. Quando Jesus encarnou, como era o perispírito dele? Era igual ao nosso? Claro que não. Ele tinha essa capacidade, não teria, né? Todo conhecido, mas nós não. Nós não. Então, nunca teremos essa capacidade? Teríamos. Um dia nós teremos. Não, um dia nós teremos. Então, ele diz aqui, que é, afinal, sonâmbulo? Espírito como nós, e que se encontra encarnado na matéria para cumprir a sua missão, despertando dessa letargia quando cai em estado sonambúlico. Já te temos dito repetidamente que vivemos muitas vezes. Olha aí, tivemos várias reencarnações. Esta mudança é que ao sonâmbulo, como a qualquer espírito, ocasiona a perda material. Justamente conforme a gente vai reencarnando, a cada reencarnação, você tem não esqueça a perda que ele diz, essa perda material, olha só, essa mudança que é o sonâmbulo, como a qualquer espírito, ocasiona a perda material. Quer dizer, conforme você vai reencarnando, a cada reencarnação, você esquece alguma coisa. Você esquece alguma coisa, né? Do que haja aprendido em precedente assistência. Então, nessa encarnação atual, eu esqueci muita coisa de outras reencarnações, porque não vão ser úteis aqui, nessa encarnação. Aí ele diz aqui, ó, entrando no estado que chama crise, quer dizer, transe, é do transe, quando o médium entra no estado de transe, lembra-se do que sabe, mas sempre de modo incompleto. Então, quando você está no desdobramento, você lembra de coisas que, quando você está aqui desperto, no estado de vigília, você não lembra. Já aconteceu o grau evolutivo, você vai ter acesso a certas lembranças que forem úteis. Daí, gente, o grande problema desse pessoal que fica fazendo regressão de memória, tá? Para saber o que fez, o que não fez, sem um fim útil. Quando é para tratar algum problema que a pessoa tenha, de repente as pessoas têm umas fobias aí, né? Que atrapalha a vida da pessoa. E aí a pessoa procura um terapeuta de vidas passadas, uma pessoa especializada, preparada, ele vai lá no cerne do problema para tratar aquele problema. Não fica passeando na nossa história passada. Porque isso é muito perigoso, de você trazer para a reencarnação atual uma lembrança da qual você não está preparado para enfrentar. E tem coisas também que a espiritualidade... Lembra da Regina, quando ela matou as sobrinhas? Que a espiritualidade faz o quê? Ela, propositalmente, ela faz a gente esquecer.
Só tampa isso daqui. Porque ele não tem esse espírito, não tem condições de agora relembrar o que fez. Vamos pensar assim, até no século XX, fato bem atual, né? Vamos imaginar que um de nós possa ter sido um criminoso nazista, que cometeu arbitrariedades da pior espécie, né? Da pior espécie. E eu lembro qualquer aí, porque o que não faltou na nossa história, infelizmente, foram genocídios, né? Na África, na Ásia, o que não faltou? A gente é farto desse tipo de coisa. Tem assim, ó. Tem assim. Mas vamos dizer que a gente tenha sido um desses aí. Será que hoje nós estamos preparados para que alguém chegue para a gente com um filminho da nossa vida? Olha aqui você, o que você estava fazendo. Será que a gente está preparado para relembrar isso? Não é ver os detalhes, você fazendo aquelas coisas. Não é alguém chegar e contar, você daquela encarnação foi assim, foi assado. Não é isso. Você da outra encarnação foi um guerreiro, foi um senhor de escravos, fez isso. Falar é uma coisa. Né? Alguém pode falar. Mas eu digo, mostrar os detalhes, os detalhes. Eu não estou preparado para isso. Acho que eu nunca mais vou dormir na minha vida. Nunca mais vou ficar em paz na minha vida. Se alguém me mostrar o detalhe, sabe aquele detalhe horroroso, escabroso? Alguém mostrar o detalhe. Você ali, tirando a vida de centenas de crianças, como foi feito ao longo da história. Então, pela misericórdia divina, o Senhor olha para a gente, lógico que a gente vai ter que um dia resolver essa questão, lógico, né? Mas, no momento, o senhor sabendo que a gente não tem esse preparo, ele diz o seguinte, abafa o caso. Tipo assim, abafa o caso, porque o cidadão não tem condições hoje, agora, de resolver esse problema, de encarar isso de frente. Abafa. Um dia, quando a gente estiver mais fortalecido, aí ele vai trazer esse fato, isso vai vir para a gente resolver. Mas aí você, mais fortalecido, você vai ter condições de encarar e de resolver, porque precisa ser resolvido, não é verdade? Lembra aquela passagem que diz que não há uma folha que cai do céu que o senhor não saiba? Que nada pode ficar oculto eternamente? Tudo tem que ser revelado? Um dia, nós teremos que resolver essas questões. Mas essas questões serão resolvidas de acordo com as nossas condições de resolver. Senão é jogar pérolas aos porcos. É jogar pérolas aos porcos. Né? Então, vai ser assim, vai ser devagar. Então, isso aqui, ó. Então, entrando no estado que chama de crise, transe, lembra-se do que sabe, mas sempre de modo incompleto. Você vê que o caso da Regina, ela, da atualidade, ela já tem mais ou menos dimensão do que fez, mas a cena, aquela cena, ela ainda não foi dado a ela ver. Ela calcula que ela chega num lugar com as crianças e sai sem as crianças, e vê que tem uma corrente de água, tipo um rio, uma cachoeira. Ela é inteligente, ela deduziu. Mas a cena ao vivo e a cores não foi permitida a ela ver, que era muito violenta, muito violenta. E ela ia se desequilibrar totalmente, né, para muito tempo. Então, isso aqui, sabe, mas não poderia dizer de onde lhe vem o que sabe, nem como possui os conhecimentos que revela. Passado o transe, toda recordação se apaga e ele volve à obscuridade. Então, o próprio Sogando não sabe dizer de onde vem todo esse conhecimento. A gente, pela doutrina, já diz para a gente, né? Está no nosso inconsciente. Está no nosso inconsciente profundo. Está lá. Nada se perde. Tá? A gente já estudou isso. Lembra da memória cósmica, que é a memória de Deus? Está tudo lá escrito. Nada se perde. Mas nem tudo eu posso ver ou entrar em contato, porque eu não tenho.
nós não temos ainda, no grau evolutivo que nos encontramos, essa estrutura, né? Alguma dúvida, gente? O livro dos Espíritos está deixando bem claro para a gente aqui, né? Essa situação. Daí, volto a dizer, né? A gente tem que tomar muito cuidado com essa história de regressão de memória, tá? Porque depois que você abre a porta, propositalmente, às vezes a gente não consegue fechar. Né? E aí passa um boi, passa a boiada, né? Agora tem uma notinha de Kardec nessa questão 431, quando Kardec diz assim: mostra a experiência que os sonâmbulos também recebem comunicações de outros espíritos, que lhes transmitem o que devam dizer e suprem a incapacidade que denotam. Isto se verifica principalmente nas prescrições médicas, porque às vezes o sonâmbulo ele é médium receitista. Então a pessoa vai à casa espírita, né? O sonâmbulo vê a problemática da pessoa, mas ele não é médico. Tipo eu olhando o corpo humano, parte interna, eu não vou saber se tiver uma manchinha, um problema aqui, o que é aquilo. Mas o sonâmbulo pode transmitir. Para um tipo como Chico, né, fazia o doutor Bezerra, ele pode transmitir. Olha, eu estou vendo isso, isso, isso. Aí o espírito, que é médico, transmite. Olha, diz para ele isso. Ou então o espírito é médico, examina a pessoa e diz para o médium sonâmbulo: olha, ele está com problema assim, 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 assim. Aí o médium, né, fala: ó, ele está com problema assim, assim, assim. Vou passar o remédio para ele. Aí o médium sonâmbulo diz, e alguém fica escrevendo: ó, ele tem que tomar o antibiótico tal, 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 ou o remédio de homeopatia tal, tal, tal. Entendeu o que eu disse aqui? Então, ele entra em contato com outros espíritos que lhe transmitem o que devam dizer e suprem a incapacidade que denotam. Eurípides Barçanufo, assim como Ivone do Amaral Pereira, assim como Chico Xavier, são médios receitistas. O Eurípides trabalhava até a madrugada, né? Preparando receitas para as pessoas, como o Chico. O Chico até faz uma reclamaçãozinha um dia para o doutor Bezerra, né? Ele tem aquele probleminha no olho, e ele fala para o doutor Bezerra: pô, doutor Bezerra, eu trabalho para o senhor tanto tempo, vi um monte de gente aqui doente, faz fila da porta, e o senhor examina e manda a receita, e ele era médio receitista, o doutor Bezerra fala com ele anota da receita da pessoa, a pessoa ia na farmácia fazer remédio. Ele falou assim: poxa, eu queria estar aqui bem chateado, porque o doutor Bezerra viu ele sentado, todo choroso, né? O que foi, Chico? Não, agora imagina, olha, se o Chico fazia isso, nós. Eu estou assim, bem chateado com o senhor não me deu uma receita para o problema do meu olho. Aí o doutor Bezerra olhou para ele: aí você pediu? Eu pensei que você queria resgatar alguma coisa. Você está sofrendo sem pedir ajuda, porque é tipo assim, né? Estou sofrendo para resgatar meus problemas, né? Você nunca me pediu uma receita, eu estou crente que você está querendo resgatar alguma coisa com seu sofrimento. Porque não tem que ser médico. Será que é o médico que tem que ir ao doente? Ou é a pessoa que é doente que tem que procurar o médico? Então, você nunca me pediu uma receita, Chico. Eu estou querendo que você tenha que sofrer aí, para poder resgatar suas culpas, seus pecados. Aí que ele entendeu, né? Então, está doente aqui, doutor Bezerra, não está doente para tratar. Doutor Bezerra aliviava a dor dele, né? Se bem que aquele problema no olho, né? Foi até o final da vida dele, né? Tinha uns probleminhas lá no olho que precisava, mas aliviar podia. Mas o doutor Bezerra falou para ele: você nunca me pediu uma ajuda, uma receita, né? Então, ele diz aqui: isso se verifica principalmente nas prescrições médicas. O espírito do sonâmbulo vê o mal, outro lhe indica o remédio. Está vendo? Então, muitas vezes o sonâmbulo
ele pode... Duas coisas. O médico examina e diz para ele o problema e a receita. Ou então, o sonâmbulo vê o problema da pessoa. De repente, olha lá, vê o fígado da pessoa e diz assim, ó, fala para o médico espiritual, ó, o fígado dele está um horror. E aí o médico espiritual manda a receita, né? É uma coisa muito interessante, né? Essa dupla ação é, às vezes, patente e se revela, além disso, por estas expressões muito frequentes. Dizem-me que diga ou proíbe-me que diga tal coisa. Às vezes o espírito não permite que se diga a situação que ali está real, né? Porque a pessoa vai ficar, né, até muito constrangida. Eu não sei se eu já contei, mas eu tenho uma amiga que ela sempre pedia receita da federação. Eu acho que a federação hoje não está fazendo mais isso, mas no passado você mandava um e-mail para a Federação Espírita Brasileira, colocando lá a tua problemática e vinha um remedinho, né, homeopático, eu cheguei a pedir. E ela mandou o nome dela, das filhas, do marido e da mãe. Você botava nome, endereço, data, não sei aquela coisa, e a problemática de cada um. Aí veio a, a receita para ela, para o marido, para os filhos. E da mãe dela veio assim, ó, cuidar do espírito. Foi a receita. Cuidar do espírito. 2 meses depois, a mãe dela desencarnou. Tinha uma problemática lá, desencarnou. Quer dizer, a espiritualidade não colocou, né? Não adianta tomar remédio, porque o sujeito vai desencarnar. Não falou isso, só colocou assim: cuidar do espírito. 2 meses depois, a mãe dela desencarnou. Então, é o que está dizendo aqui: às vezes, não é permitido. Neste último caso, há sempre perigo em insistir-se. Que a pessoa fala, mas eu quero, eu quero. É insistir-se por uma revelação negada, porque se dá aso, quer dizer, se abre uma porta, aqui intervêm espíritos levianos, que falam de tudo sem escrúpulo e sem se importarem com a verdade. Então, às vezes, a pessoa fica o quê? Insistindo. Não, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, porque eu quero saber, eu quero saber, eu quero saber. E aí pode acontecer de espíritos levianos se aproximarem da pessoa e dizerem o que não é verdade. E aí a pessoa se acaba, né, se tornando presa daqueles espíritos. Vamos à questão 432. Como se explica a visão à distância em certos sonâmbulos? É aquela questão, né, que nós já até falamos aqui. Durante o sono, a alma não se transporta. O mesmo se dá no sonambulismo. Ela é que se aproxima do objeto. Nós falamos isso até num texto que nós pegamos do livro Obras Póstumas, onde Kardec explica isso direitinho, né? A alma, ela não se... A pergunta é, durante o sono, a alma não se transporta. O mesmo se dá no sonambulismo. Na realidade, ela vai de encontro ao objeto. Tá? Então, a alma ela vai de encontro ao objeto, não é que, que o objeto vem até ela. Por isso que muitas vezes mas é aquela coisa, ela está próximo ao objeto, ela vê, e o corpo que está lá na cama, numa cadeira, conta, conta, porque essa alma está ligada pelo fio de prata, né, que é uma extensão do perispírito. Então, ele está lá, vendo o que está acontecendo, ele narra, e o corpo, a boca fala, né? Deixa eu só pegar aqui o livro dos Espíritos aqui, que eu quero só ver uma coisinha aqui, ó, num outro. Deixa um minutinho, gente. Então, durante o sono, a alma vai de encontro ao objeto. Porque ele responde com uma pergunta. Repararam? Olha a pergunta de Kardec. Como se explica a visão à distância em certos sonâmbulos?
A resposta do espírito é uma pergunta. Durante o sono, a alma não se transporta? Porque Kardec já disse, o espírito vai de encontro ao objeto. Se ele vai de encontro ao objeto, ele se transportou. Entendeu? Se ele, por exemplo, está acontecendo uma batalha em tal lugar, e o sujeito está aqui, ele vai se transportar até aquela batalha. E lá ele vai narrar os fatos, e o corpo dele aqui, onde ficou da cama, ou outro lugar, vai contar. Inclusive, o Kardec diz que quando o sonâmbulo começa a contar as coisas, a voz dele sai um pouco diferente, devido à distância que o espírito está do corpo. Kardec fala isso. A voz sai um pouco diferente, né? Então, ele diz, o nojo se dá do sonambulismo. Ele se transportou, vê e fala. E o corpo transmite. 433. O desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende da organização física? Lembra que estudamos isso na semana passada? Com aquele tema, a base orgânica da mediunidade? Então, o desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende da organização física ou só da natureza do espírito encarnado? Ele diz de uma e outra. Tá? Há disposições físicas que permitem ao espírito desprender-se mais ou menos facilmente da matéria. Nós estudamos todo, né? Estamos mostrando as disposições físicas, tudo que acontece no nosso corpo. E dependendo do grau evolutivo do espírito, isso pode influenciar ser mais forte ou menos forte. Eu trouxe aqui um texto para a gente do livro Evolução em Dois Mundos, onde ele vai mais uma vez falar, e eu achei muito interessante, eu quis trazer, sobre essa questão, né, de como essa mediunidade vai funcionar. Achei muito interessante o texto. Poderíamos dizer assim, que é quase uma continuação daquele texto, só que agora baseado com Kardec, com André Luiz, com Leon Denis, para a gente aprofundar um pouco mais isso, essa questão do espírito, da mediunidade, de como isso se construiu. E no início, a gente vai trazer também um esclarecimento sobre uma questão que ainda é muito em voga dentro da doutrina, né, de como as pessoas falam, né? E vem mais uma vez esclarecendo isso aí. Eu acredito que todo mundo. Vocês estão vendo, né? O texto. Agora entrou. Agora entra que ele demora um pouquinho para entrar, né? E aqui, esse texto é do livro Evolução dos Mundos, de André Luiz, um livro maravilhoso. Eu recomendaria até vocês anotar aí esse capítulo 17 do livro Evolução dos Mundos, de André Luiz. Dá uma olhadinha nesse capítulo 17, Mediunidade, Corpo Espiritual, tá? Eu trouxe algumas partes só. Ele começa aqui usando, que André Luiz usa muito esse termo, aura humana. Mas você não vai encontrar esse texto, essa expressão, aura, em obra kardeciana. Em nenhum livro de Kardec você vai encontrar a palavra aura, que é uma palavra espiritualista. A maioria dos escritores utilizam, mas Kardec não. Kardec fala em atmosfera fluídica e Leon Denis vai falar também em força psíquica. Leon Denis vai usar dois termos, força psíquica e atmosfera fluídica. Kardec vai usar o termo apenas atmosfera fluídica. Ele não fala em aura. Tá? Ele não fala em aura. Rose, Oi. nesse livro que a gente estuda aos sábados, do Del Valle, eu acho que ele usou, eu acho que você frisou, atmosfera espiritual, não foi? Sim, atmosfera espiritual. É outro termo também que é usado.
Kardec também fala assim, atmosfera espiritual, atmosfera fluídica, Leon Denis fala em força psíquica, atmosfera fluídica, mas aura, Kardec não usa essa expressão. Você não vai encontrar em nenhuma obra de Kardec a palavra aura. E sim, atmosfera fluídica, atmosfera espiritual, tá? Alguns falam em atmosfera psíquica, como o Leon Denis fala em força psíquica, mas eu quero frisar aqui a questão do Kardec. Nenhuma obra de Kardec fala na palavra aura. Não estou dizendo que ela está errada, não. Apenas dizendo que Kardec não usa a expressão aura, tá? Então, ele diz aqui, considerando-se toda célula em ação por unidade viva, qual motor microscópico, em conexão com a usina mental, porque olha isso que ele está dizendo. O André Luiz está dizendo aqui que a célula do nosso corpo é uma unidade viva, como se ela fosse um motor microscópico em conexão com a usina mental. Se a gente para analisar, isso é verdade. Quando a gente começa a ter alguns... Todo mundo sabe que uma união de células forma o quê? Um tecido, não é? Esses tecidos vão dar origem aos órgãos. Quando essas células entram em, vamos dizer assim, em desarmonia, o que acontece com o complexo orgânico? Alberto, você pode me dizer aí? O que acontece com esse complexo orgânico quando esses motores microscópicos se desestabilizam? Aí surge o desajuste e a doença, né? Que pode levar à morte, né? Que Que pode pode levar à levar. morte, dependendo do grau de desajuste. Exatamente. Então, a célula é de uma importância incrível, né? Então, considerando-se, diz André Luiz, toda célula em ação por unidade viva, com um motor microscópico, em conexão com a usina mental, sob o comando da mente, é claramente compreensível que todas as agregações celulares emitem radiações e que essas radiações se articulem através de sinergias funcionais, a se constituírem de recursos que podemos nomear por tecidos de força, porque as células, quando se unem, formam os tecidos, né? Em torno dos corpos que as exteriorizam. Todos os seres vivos, por isso, dos mais rudimentares aos mais complexos, se revestem de um halo energético que lhes corresponde à natureza. Então, todos nós temos em volta do nosso corpo esse halo energético, né? essa atmosfera que nos envolve, né? Que lhe corresponde à natureza. Aí eu trouxe aqui algumas citações que a gente pode confirmar isso. A primeira está no livro, Obras Póstumas, é só um trecho que eu vou ler. Está na primeira parte das manifestações dos espíritos, no parágrafo 1, que diz o perispírito como princípio das manifestações, item 11. E Allan Kardec diz assim, o perispírito não se acha encerrado, quer dizer, preso nos limites do corpo, como numa caixa, como se ele estivesse dentro de uma caixa. Nosso corpo é uma caixa, o perispírito está ali preso dentro da caixa. Ele não se encontra nessas condições. Pela sua natureza fluídica, ele é expansível. Uma das propriedades do perispírito, né? Expansibilidade. Ele é expansível. Irradia para o exterior dessa caixa que é do nosso corpo, ele irradia e forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera. Ele não tem uma natureza fluídica? Ele forma uma espécie de atmosfera, que é a atmosfera fluídica. Que o pensamento e a força da vontade podem dilatar mais ou menos. Então, por exemplo, às vezes, você chega perto de uma pessoa, você sente, às vezes, muito. A gente vai falar sobre isso. Muito bem. Nossa,
essa pessoa, né? Parece que tem um negócio, né? A pessoa não fala assim, mas uma coisa boa, e tem outras. Você chega perto e você diz assim: Ó, não posso ficar conversando com você muito tempo, não, que eu tenho coisa para resolver. E você vai embora. E até situação complicou para você, né? Sabe qual é? Antigamente o pessoal chamava, tipo, o povo antigo, né? De olho gordo, olho isso, olho aquilo, mal-olhado, que a pessoa tinha, usava essas coisas, né? Aí ele diz aqui, daí se segue que pessoas há que, sem estarem em contato corporal, podem achar-se em contato pelos seus perispíritos e permutar e trocar a seu malgrado impressões e algumas vezes pensamentos por meio da intuição. Então, às vezes, você pode, sem estar próximo da outra pessoa, mas você já pode fazer trocas. Por exemplo, você está aqui, aí a Carmen está em Jacarepaguá. Dependendo da afinidade, as duas pessoas mentalizando, tratando de algum assunto, elas podem trocar impressões por causa do perispírito, pelo contato do perispírito, né? Mesmo que elas não saibam como controlar isso, pode acontecer isso. E permutar seu malgrado impressões e algumas vezes pensamentos por meio da intuição. Aí depois, pulando mais um pedacinho, Allan Kardec, continuando nesse assunto, ele vai dizer assim, ó, o fluido cósmico, conquanto emane, né, tem origem de uma fonte universal, se individualiza. Quer dizer, esse fluido cósmico está lá do espaço, tá? De onde tudo é feito, ele se individualiza, por assim dizer, em cada ser, em cada um de nós, e adquire propriedades, características que permitem distingui-lo de todos os outros. Nem mesmo a morte, olha só, nem mesmo a morte apaga esses caracteres de individualização, que persistem por longos anos após a cessação da vida, coisa que já hemos podido convencermos. Então, muitas vezes, a pessoa ela tem aquela energia que não é lá muito boa. Ela desencarna, quando ela chega no plano espiritual, essa energia dela, que não é lá muito boa, não some, não. Continua com ela, entendeu? A morte ela não apaga essa energia que a criatura tem, né? Ele leva para onde ele vai. Cada um de nós tem, pois, o seu fluido próprio, que o envolve e acompanha em todos os movimentos. Como a atmosfera acompanha cada planeta. É a atmosfera espiritual da Terra. A Terra tem a sua atmosfera espiritual, como todos os outros planetas têm. É muito variável a extensão da irradiação dessas atmosferas individuais, achando-se o espírito em estado de absoluto repouso, pode essa irradiação ficar circunscrita nos limites de alguns passos. Então, se o espírito está no repouso absoluto, essa energia pode ficar ali bem limitada a ele, tá? Mas atuando à vontade, pode alcançar distâncias infinitas. Olha a questão da irradiação. Nós fazemos a nossa reunião de irradiação para encarnados e desencarnados. Se o grupo, se você estiver muito compenetrada da vontade de ajudar, a tua atmosfera fluídica pode se estender até aquela criatura que está doente ou que desencarnou e ajudá-la naquilo que ela está precisando. Então, você está aqui fazendo uma prece sincera, muito bem compenetrado, e a tua atmosfera fluídica se expande, é a propriedade da expansibilidade. Ela se expande e vai lá. Por isso que a gente fala da nossa prece, né? Senhor, né? Abençoe esses nossos irmãos que estão doentes, que os amigos espirituais possam visitá-los.
essa energia não quer dizer que o doutor Bezerra vai lá na casa daquela pessoa, mas a atmosfera espiritual dele, o espírito superior, se expande e vai. E a nossa, dependendo do nosso exercício, da nossa fé, da nossa vontade de ajudar, também pode ir. Também pode ir. E ajudar aquela pessoa, ou ir ao plano espiritual, ir até ajudar o desencarnado. Por isso que tem aquela frase que os amigos espirituais dizem: o homem pode tudo. O espírito, né, pode tudo. Então, ele diz aqui, a vontade como que dilata o fundo, do mesmo modo que o calor dilata os gases. Então, se você está realmente compenetrado daquela vontade de ajudar aquela pessoa, e Deus o permitir, né, porque também entra aí a vontade do divino, né? Aquela pessoa vai conseguir. Você vai conseguir ajudar aquela pessoa. E até mesmo a você. Você também pode se curar, né? Então, às vezes, a gente tem aquela pessoa que a gente sabe que está ali passando aquele problema, seja o problema que for físico, emocional, espiritual, nas suas preces sinceras, você pode ajudar essa pessoa a se melhorar, entendeu? É o que ele está dizendo aqui. Ele diz aqui, ó, as diferentes atmosferas individuais se entrecruzam e misturam sem jamais se confundirem. Exatamente como as ondas sonoras que se conservam distintas a despeito da imensidade de sons que simultaneamente abalam o ar. Pode-se, por conseguinte, dizer que cada indivíduo é centro de uma onda fluídica. Cada um de nós é um centro, é uma fonte de uma onda fluídica, cuja extensão se acha, olha só, cuja extensão, quer dizer, a tua capacidade, se acha em relação com a força da vontade, do mesmo modo que cada ponto vibrante é centro de uma onda sonora cuja extensão está na razão propulsora do fluido, como o choque é a causa de vibração do ar e propulsora das ondas sonoras. Olha que coisa espetacular que ele está dizendo aqui para a gente. Aí a gente fica assim, quer dizer que eu posso fazer alguma coisa fantástica? Eu posso sim, eu posso, entendeu? Eu posso ajudar, curar pessoas, eu posso curar uma pessoa doente. E sempre tendo que, aquela coisa que a gente diz, senhor, que seja, eu quero ajudar aquela pessoa a se melhorar, mas que seja feita sempre a tua vontade, e não a minha, para não ter aquela coisa, né? Eu fracassei. Não. Se você usou da sua máxima sinceridade, do seu amor, se não houve a cura total, porque aí entrou a vontade divina, que tem lá suas razões, não é? Mas, se for permitido, se o senhor permitir, você vai conseguir fazer isso, né? Aí ele diz aqui, ó, ele continua dizendo aqui, das qualidades peculiares a cada fluido resulta uma espécie de harmonia ou desacordo entre eles, uma tendência a se unirem ou evitarem-se, uma atração ou repulsão. Numa palavra, as simpatias ou antipatias que se experimentam muitas vezes sem manifestas causas determinantes. É aquele lance da antipatia, né? Porque esses fluidos vão se entrecruzar e, dependendo, pode haver antipatia entre esses fluidos. É aquela coisa de meu santo não foi com o santo dele. Não tem essa frase, né? Aí eu disse aqui, se nos colocarmos na esfera de atividade de um indivíduo, a sua presença, não raro, se nos revela pela impressão agradável ou desagradável que nos produz o seu fluido. Se estamos entre pessoas de cujos sentimentos não partilhamos, por favor, desliga, não partilhamos, cujos fluidos não se harmonizam com os nossos,
penosa reação entre a oprimir-nos e sentimos-nos ali como nota dissonante num concerto. Se, ao contrário, muitos indivíduos se acham reunidos em comunhão de vistas, muita gente reunida, todo mundo ali fazendo aquela coisa que gosta, e de intenções, os sentimentos de cada um se exaltam na proporção mesma da massa das forças atuantes. Quem não conhece a força, olha só, quem não conhece a força de arrastamento que domina as aglomerações, onde há homogeneidade de pensamentos e vontades? Ninguém pode imaginar a quantas influências estamos assim submetidos à nossa revelia. Porque tem um grupinho, né? Tem aquele grupinho. Aí pega alguém fazendo algo errado. Vamos lá, vamos bater! Aí é 2, daqui a pouco tem 4, daqui a pouco tem 6, daqui a pouco tem 8. Por quê? Porque aquelas pessoas têm afinidade fluídica. E aí elas fazem o que tem que fazer, fazem o que querem fazer. Muitas vezes é desastre à vista, né? Um outro livro também, que eu trouxe aqui, do Leon Denis, do livro No Invisível, outro capítulo muito importante, é o capítulo 15, que fala a força psíquica, os fluidos do magnetismo. Leon Denis diz assim, os eflúvios do corpo humano, essas energias do nosso corpo, são luminosos, coloridos de tonalidade diferente. Não tem pessoa que olha de falar da aura, né? Aí eu vi a aura dele colorida, a aura assim, suave, azulzinha, outra, aí a aura preta, uma coisa assim, né? Ele diz assim, os eflúvios são essas energias que saem do nosso corpo. Os eflúvios do corpo humano são luminosos, coloridos, de tonalidades diferentes. Dizem os sensitivos, os médios que veem, que os distinguem na obscuridade. Certos médios os veem, mesmo em plena luz, a escapar-se das mãos dos magnetizadores, analisados ao espectroscópio, a extensão de suas ondas tem sido determinada segundo uma das cores. Esses eflúvios, essas energias que saem do nosso corpo, formam, olha o que o Leodrinde está dizendo, em torno de nós, camadas concêntricas, que constituem uma espécie de atmosfera fluídica. Está vendo o termo que ele usa? É o mesmo termo que Kardec. É a aura dos ocultistas, que a palavra aura vem dos espiritualistas, dos ocultistas, ou também chamado por eles fotosfera humana, pela qual se explica o fenômeno de exteriorização da sensibilidade, estabelecida pelas numerosas experiências do coronel de Rochas, do Dr. Luiz, do Dr. Paul Jory, etc. Tá? Então, eu trouxe esse trecho aqui para a gente entender o que é essa aura, que Kardec não utiliza o nome aura, ele só fala de atmosfera fluídica, tá? Ou espiritual, e fala também da atmosfera espiritual da Terra. Como a atmosfera espiritual da Terra? A atmosfera espiritual da Terra é o somatório de todos os espíritos encarnados na Terra e dos desencarnados, que continuam próximos à Terra. Aí eles formam a atmosfera espiritual do planeta Terra. Tá? Agora a gente vai continuar aqui no nosso PDF, que a gente vai falar dessa evolução, que como ele diz aqui, na pergunta 433, o desenvolvimento maior ou menor da clarividência, que é um tipo de mediunidade, depende da organização física ou só da natureza do espírito encarnado. Aí, do homem, contudo, semelhante projeção, que é a atmosfera, né, espiritual ou fluídica, surge profundamente enriquecida e modificada pelos fatores do pensamento contínuo. Falamos isso da aula passada, do livro de Versalhes Cariba. Pensamento contínuo. É o espírito, já na idade da razão, que é aqueles primeiros primatas, né, que vão dar origem ao homem, eles não tinham pensamento contínuo. Que se ajustando às emanações do campo celular, olha aí, questão do corpo físico, lhe modelam em derredor da personalidade. O conhecido corpo vital ou duplo etérico de algumas escolas espiritualistas
é a duplicata, mais ou menos, radiante da criatura. Então, essas energias vão se ajustar às emanações do campo celular em derredor da personalidade. Então, ela vai ser muito materializada. Essa nossa atmosfera espiritual ou fluídica, se unindo às emanações, às energias do nosso corpo físico, vão modelar em redor da personalidade esse corpo vital. Não estou falando aqui, não é perispírito, se bem que o corpo vital é uma parte do perispírito, mas é um outro corpo que se forma, que também é chamado de duplo etérico. Esse corpo dupletério é aquele corpo que, quando o sujeito desencarna, ele fica, por ser muito pesado, muito grosseiro, com o corpo físico. Mas que, às vezes, a gente leva um pouco dele para o plano espiritual. E aí, quando vem a mesa mediúnica, e você está com muito problema, aí você vai receber o choque anímico. Para quê? Para se despir um pouco desse duplo etéreo que você levou. Agora a gente está entendendo o que é duplo etéreo. É uma parte dessa atmosfera fluídica nossa, somada às energias que saem do nosso corpo. E aí forma o duplo etéreo. Tá? Aí aqui eu vou pular um pouquinho, por isso que eu falei para vocês que esse parágrafo é muito legal. É Ele quando, vai... Rose, quando a pessoa não se prepara para a morte, todas essas questões, esse duplo etérico ele permanece, por isso que tem pessoas que permanecem ali no túmulo durante séculos, Mas sem saber que morreu. sem saber que está morto, isso aí. Essa energia está muito pulsante nela. Isso, permanece ali. É a energia, é o somatório da tua atmosfera espiritual ou da tua atmosfera fluídica, somada às energias do corpo. E como o sujeito é muito materialista, essa Isso. energia do corpo está muito forte. E o cara morre e não sabe que morreu. Vai todo dia trabalhar, senta na sala para ver televisão, reclama da vida, porque essa energia está muito forte nele. Inclusive, quem quiser anotar aí, tem um outro livro, eu não vou falar, só anotar, chamado do André Luiz, Mecanismos da Mediunidade, que esse assunto é muito interessante. Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 10, que tem por título Fluxo Mental. Então, quem quiser, dá uma lidinha. Mecanismos da Mediunidade, do André Luiz, capítulo 10, Fluxo Mental, que ele vai explicar bem essa questão. Tá? Então, ele está dizendo aqui, a aura, que é essa atmosfera fluídica, ou atmosfera espiritual, é, portanto, a nossa plataforma onipresente em toda a comunicação com as rotas alheias. Anticâmara do espírito, em todas as nossas atividades de intercâmbio com a vida, que nos rodeia, através da qual somos vistos e examinados pelas inteligências superiores. É o nosso CPF, sentidos e reconhecidos pelos nossos afins, e temidos e hostilizados. Porque, dependendo do espírito que olha para nós, dependendo da nossa atmosfera espiritual, ele olha e diz assim: morre porque o cara é perigoso. E aí, ele sai correndo. Lembra que a Ivone Pereira disse que tomou uma corrida, um passa fora do espírito? Estava lá no hospital com aquela paciente, o espírito vestido de freira. O que assustou nela? Foi a freira? Foi o espírito vestido com a roupa de freira? Não, foi a atmosfera fluídica daquele espírito que desestruturou o Ivone. E ela correu. O espírito foi para ela. Foi aquilo que assustou. Entendeu? Ela não estava preparada para chegar de frente para o espírito com aquela atmosfera fluídica violenta e pesada, cheia de ódio, de rancor, tanto que ela estava lá obsediando a mulher que estava muito doente na cama, né? É isso que ela está dizendo aqui.
E quando o outro espírito nos vê, ele não está vendo esse corpinho, não. Ele está examinando o quê? A minha atmosfera fluídica. Por isso aqui ele diz, é através dela que somos vistos e examinados pelas inteligências superiores, sentidos e reconhecidos pelos nossos afins, e temidos ou hostilizados ou amados e auxiliados pelos irmãos que caminham em posição inferior à nossa. Isso porque exteriorizamos de maneira invariável o reflexo de nós mesmos. Isso aqui é perfeito, gente. É um reflexo meu, do meu íntimo, que eu estou mostrando para o pessoal. Porque se o sujeito olha para o meu corpo, pô, ela até que é simpática, não é simpática, bonitinha, né? Mas quando ele olha para a minha atmosfera espiritual, que é o reflexo de quem eu sou na realidade, aí ele pode dizer assim, bonitinha, mas é ordinária. Entendeu? Porque é isso que ele examina. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, tá, gente? Só depois de liga o microfone. É isso que ele examina. Não é o teu corpo, se tu está gordo, está magro, tu é alto, tu é baixa. É o que vem do coração. Lembra que Jesus falou? O problema não está do que entra no nosso corpo, mas do que sai do nosso corpo, porque vem de onde? Do coração. Entendeu? Aí a gente entende as palavras de Jesus. Então ele diz aqui, ó, é por essa couraça vibratória que nos envolve, espécie de carapaça fluídica, em que cada consciência constrói o seu ninho ideal, que começaram todos os serviços da mediunidade na Terra. Então foi daí que começou a tal da mediunidade, dessa atmosfera fluídica, tá? E começou a tal da mediunidade, considerando-se a mediunidade como atributo do homem encarnado. Ela está no... Lembra que ela se radica do organismo? Atributo do homem encarnado para poder esse homem se corresponder com os espíritos, com aqueles que estão liberados com o físico. Então, essa mediunidade precisa estar no homem encarnado, porque sem ela, esse homem não vai conseguir falar, se corresponder com aqueles que não têm mais corpo. E aí é aquilo que nós estudamos semana passada. A mediunidade é a função do espírito, ela é a função do espírito, que se projeta no corpo a cada nova existência. Reencarnou, vamos lá ver, vamos trabalhar isso, sendo continuamente aprimorada. O espírito vai evoluindo, ela vai evoluindo também. Tá? Ela vai evoluindo também. E o André Luz continua aqui. Essa obra de permuta, de troca, de energia, no entanto, foi iniciada no mundo sem qualquer direção consciente. Ela não começou de uma forma consciente, organizadinha, não. Ele está falando lá daqueles homens primitivos, dos primeiros seres, porque pela natural apresentação da própria aura, que é a atmosfera fluídica, os homens melhores atraíram para si os espíritos humanos melhorados, cujo coração generoso se voltava compadecido para a esfera terrena. Aqueles homens lá no início, que já começavam, né, a fazer alguma coisa mais certa, menos egoístas, atraíam para si os espíritos humanos melhorados, tá? Então, esse coração generoso se voltava compadecido para a esfera terrena, auxiliando os companheiros da retaguarda. E os homens rebeldes à lei divina, porque assim, mas o espírito, o homem primitivo, ele conhecia a lei divina? Aí vem aquela famosa pergunta do Livro dos Espíritos: onde está escrito a lei de Deus? Na nossa consciência. Então, quando o espírito é criado, automaticamente a lei divina já foi colocada ali na mente dele. Entendeu? Então, esse homem mesmo primitivo, ele já tinha alguma coisa dentro dele que dizia:
isso é bom, isso não é bom, fazer isso, entendeu? De repente, ele já não tinha um pouquinho mais de cuidado nas coisas, até com a família dele, né? Porque naquela época não tinha ideia de família, mas às vezes ele até olhava para aquela, entre aspas, cria dele com um certo zelo maior do que o outro. Já era algo nele, entendeu? E fazia com que os outros, os bons espíritos, já se aproximassem mais dele. Aí ele diz aqui, os companheiros da retaguarda e os homens rebeldes à lei divina aliciaram a companhia de entidades da mesma classe, transformando-se em pontos de contato entre o bem e o mal, ou entre a luz e a sombra que se digladiam na própria terra. Aí eu vou avançar mais um pouquinho aqui. Aí ele diz, a intuição foi, por esse motivo, um sistema inicial de intercâmbio, facilitando a comunhão das criaturas, mesmo à distância, para transfundi-las no trabalho sutil da telementação, nesse ou naquele domínio do sentimento, e da ideia, por intermédio de redemoinhos mensuráveis de força mental. Assim como na atualidade o redemoinho eletrônico infunde em aparelhos especiais a voz ou a figura de pessoas ausentes, em comunicação recíproca, na radiotelefonia e na televisão. Aí ele vai falar um pouquinho aqui do sono e desprendimento, que ele está falando da evolução, né? Ele diz aqui, releva, contudo, assinalar que, se iniciando a criatura da produção do pensamento contínuo, quando o homem começa a raciocinar, o sono adquiriu para essa criatura uma importância que a consciência em processo evolutivo até aí não conhecera. Então, essa consciência, esse princípio inteligente lá do passado, ele não tinha essa ideia de que o sono podia ser reparador. Conforme ele vai evoluindo, ele vai tendo essa consciência de que o sono pode trazer para ele uma melhora, usado instintivamente pelo elemento espiritual. Você vê que o cachorro, o gato, quando eles estão cansados, eles dormem. Mas o princípio inteligente, que ali não tem espírito, ele não tem essa noção do valor do sono. O homem já tem. O homem já tem. Então, usado instintivamente pelo elemento espiritual, como recurso reparador, no refazimento das células em serviço, semelhante estado fisiológico carregou com o tempo novas possibilidades de realização para quantos se consagrassem ao trabalho mais amplo de desejar e mentalizar, ansiando livrar-se da fadiga física após determinada cota de esforço, de tempo, no esforço da vigília diária, e por isso mesmo, entregue no relaxamento muscular, o homem operante e indagador adormecia, com a ideia fixada a serviço de sua predileção. Então, quando esse homem, lá do início, ele começa a dormir, ele já dorme pensando no que ele gosta de fazer, no que ele quer fazer depois, entendeu? Então, ele já dormia e ia para o plano espiritual já pensando naquilo que ele gostava de fazer. Tá? Deixa eu ver aqui mais um pedacinho. Ele vai dizer assim, ó, aspecto do desdobramento. Dessa forma, aliviando o controle sobre as células, porque ele dorme, descansa o corpo. E as células do nosso corpo descansam também. Dessa forma, aliviando o controle sobre as células que a servem do corpo carnal, a mente se volta do sono para o refúgio de si mesma, plasmando na onda constante de suas próprias ideias as imagens com que se compraz nos sonhos agradáveis, em que saca da memória a essência dos seus próprios desejos, e temperando-se na antecipada contemplação dos painéis ou situações que almeja concretizar. É igual hoje. Hoje, quando você vai dormir, o seu corpo vai descansar, mas o espírito não. O espírito se liberta e começa a se reunir com outros, a arquitetar alguma coisa, a planejar outras coisas. Então, ele começa a trabalhar. E aí vai ter sonhos agradáveis ou não, dependendo do que ele vai fazer. Quando ele desperta, aquilo está muito firme na ideia dele, de continuar caminhando, de continuar. Então, ele dorme
para dar um descanso às células. Mas a mente continua trabalhando, já planejando alguma coisa. Aí depois ele vai dizer aqui, ó, o pensamento contínuo em fluxo insopitável desloca a organização celular perispiritual à maneira do córrego, que em sua passagem desarticula da gleba e que desliza todo o rosário de seixos. Quer dizer, o pensamento contínuo que a gente vai tendo vai fazendo uma limpeza, entendeu? Vai tirando da organização celular essas coisas que já não são boas. Por quê? Conforme você vai pensando, vai planejando, não, eu preciso melhorar, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. Quando você... Teve alguém que botou aí no Facebook, numa palavra de um padre, né? De um padre falando sobre isso, e também eu mandei para o grupo um pequeno vídeo do José Raul Teixeira, aonde ele fala uma coisa muito importante, onde ele diz assim, eu não tenho... Ele diz assim, que a gente tem o costume de dizer assim, eu não tenho paciência, eu sou uma pessoa muito nervosa, eu sou uma pessoa muito agressiva, eu sou uma pessoa que pensa muita maldade. Ele diz assim, em vez de você ficar falando isso, que é você estar potencializando o negativo, diz assim, eu vou conquistar a paciência. Eu vou deixar de ser uma pessoa nervosa. Eu vou deixar de ser uma pessoa assim. Ele fala isso. Por quê? O teu pensamento contínuo, se você pensar sempre assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, esse pensamento contínuo, ele vai fazer uma limpeza na tua organização celular perispiritual. A maneira de um córrego que faz o quê? Ele arrasta tudo que não é bom. Você vê quando chove muito, o que acontece com a água do rio? Vê aquela curva d'água, ele leva toda a sujeira embora, não é? A gente vê muito aqui em Petrópolis, leva toda a sujeirada. Aí, quando diminui, fica aquela água limpa. Assim faz do nosso corpo. Entendeu? Esse pensamento contínuo, ele faz essa limpeza na nossa organização celular perispiritual. A maneira do córrego, em sua passagem, desarticula da gleba em que desliza todo um rosário de seixos. E assim como os seixos, que essas pautas ficam no rio, tudo isso no rio, soltos, seguem a direção da correnteza, lapidando-se no curso dos dias, o corpo espiritual acompanha de início o impulso da corrente mental, que por ele extravasa, conscienciando-se muito vagarosamente no sono que lhe propicia bem a libertação. Aí ele vai, mediunidade espontânea, ele vai dizer assim, nessa fase primária de novo desenvolvimento, encontra-se, como é natural, ao pé dos objetos que lhe tomam interesse. É assim que o lavrador do repouso físico retoma em corpo espiritual ao campo que semeia, entrando em contato com as entidades que amparam a natureza. Então, aquele lavrador, durante o sono, muitas vezes ele vai lá para a terra que ele trabalha, para a fazendinha que onde ele está trabalhando. E lá ele encontra espíritos que trabalham na terra. E ele aprende coisas, entrando em contato com as entidades que amparam a natureza. O caçador volta para a floresta. O escultor regressa frequentemente no sono ao bloco de mármore de que aspira a desentranhar a obra-prima. O ceareiro do bem volta à leira do serviço em que se lhe desdobra a virtude. E o culpado torna o local do crime, cada qual recebendo de espíritos afins os estímulos elevados ou degradantes de que se fazem merecedores. Então, a gente volta, né? A gente vai ao plano espiritual e vai se aproximar de tudo aquilo que a gente gosta. E isso vai trazer o que para a gente? Uma renovação. E assim é que esse espírito vai evoluindo. Ainda que consolidadas semelhantes relações com o plano espiritual, por intermédio da hipnose comum, começaram na Terra os movimentos da mediunidade espontânea. Porquanto os encarnados que demonstrassem capacidades mediúnicas mais evidentes, pela comunhão menos estreita entre as células do corpo físico e do corpo espiritual, em certas regiões do campo somático, passaram das observações durante o sono
as observações da vigília, do dia a dia, a princípio fragmentárias, mas acentuadas com o tempo, conforme os graus de cultura que fossem expostos. Quanto menos densos os elos de ligação entre os implementos físicos e espirituais dos órgãos da visão, mais amplas as possibilidades da clarividência, prevalecendo as mesmas normas para os outros tipos de mediunidade, né? Para materialização, e ele diz aqui, ó, inclusive as peculiaridades da materialização pelos quais os recursos periféricos do citoplasma a se condensarem no ectoplasma, da definição científica vulgar, se exteriorizam do corpo carnal do médium na conjugação com as forças circulantes do ambiente para a efêmera constituição de formas diversas. Aí, só voltando aqui, ele vai dizer, eu vou pular mais um pedacinho aqui. Aí ele diz aqui, ó, desde então, deixa eu ver se foi aqui. Aí ele diz aqui, ó, desde então, iniciou-se, ele fez toda essa trajetória, o correio entre o plano físico e o plano extrafísico. Mas porque a ignorância embotasse ainda a mente humana, os médios primitivos nada mais puderam realizar que a fascinação recíproca ou magia elementar. Aí vem a Goécia, essas coisas todas, né? Em que os desencarnados igualmente inferiores eram aproveitados por via hipnótica na execução de atividades materiais, mas sem qualquer alicerce na sublimação pessoal. Por isso que quando Kardec diz assim, ó, o desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende da organização física ou só da natureza do espírito encarnado? Ele diz, de uma e de outra. Há disposições físicas que permitem ao espírito desprender-se mais ou menos facilmente da matéria. Então, o que é que nós trazemos aqui? Um histórico de como isso ocorre, desde o homem primitivo até o homem atual. Ele mostra aqui, o André Luiz, como você pode se purificar, como você pode melhorar fisicamente. Se você começar a mentalizar coisas boas, essa sua mentalização vai promover uma limpeza no seu organismo fisiológico, nas suas células. E ele fala, é nas células, não é um órgão já pronto, é na célula onde tudo começou. Porque, por exemplo, o sujeito está lá com problema no fígado. Não adianta ele trabalhar o fígado. Ele tem que trabalhar nas células que formam o fígado. Entendeu? Ele tem que trabalhar ali. Então, ele fala que isso o homem foi aprendendo com o tempo. Por isso que ele diz aqui, o desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica ou de outros tipos de mediunidade depende da organização física ou só da natureza do espírito? Das duas. Da organização física e da natureza do espírito. Há disposições físicas que permitem ao espírito desprender-se mais ou menos facilmente da matéria. Então, da forma como você vai trabalhando isso em você, essa tua mediunidade vai ficando mais acentuada. Então, ele vem contando como isso, esse capítulo 17 extraordinário, como isso aconteceu. Que o sono no início, o espírito não tinha essa noção que, através do sono, ele podia descansar o corpo e o espírito podia aí se reunir com os espíritos e lá aprender coisas novas para ele aplicar aqui quando ele despertasse do sono. Quando ele percebe isso, é porque ele passa a ter o pensamento contínuo. Aí ele começa a utilizar isso com mais frequência. Hoje em dia, ainda tem pessoas que não conseguem fazer isso. Ela cai na cama, ela apaga,
Ela não percebe que ela pode, no plano espiritual, trabalhar isso. Por isso que os Espíritos dizem para a gente assim, antes de dormir, faz as tuas preces, pede para os Espíritos levarem você para um lugar bom, para você aprender, para você estudar, entendeu? Porque ao se desprender do corpo, que vai dar o quê? Descanso para as células do corpo. O espírito, você vai para o plano espiritual e você vai o quê? Se retemperar do que é bom. Vai se retemperar do que é bom. E quando você volta com as forças recarregadas. E aqui você pode continuar fazendo isso no estado de vigília. Sabe, como disse o Raul Teixeira, não ficar dizendo assim, eu sou tão impaciente, não. Ficar dizendo assim, eu preciso ser paciente. É um vídeo pequenininho que eu botei no grupo. Eu preciso ser paciente. Porque aí, esse pensamento que você vai fazendo, ele vai recair sobre as suas células perispirituais. Entendeu? As células perispirituais. E elas vão se purificando, vão se fortalecendo, e o teu corpo físico também. Olha que coisa espetacular nesse capítulo 17 do André Luiz. Então, gente, a nossa maior ou menor capacidade mediúnica depende da nossa organização física e da natureza do espírito. E também lembrando que ele falou, o próprio Kardec Leon Denis falou sobre a nossa atmosfera espiritual. Quanto mais você vai trabalhando no bem, quanto mais você vai estudando, quanto mais você vai vibrando, mais a tua atmosfera espiritual vai ter a capacidade de quê? Se expandir. E aí você pode fazer muita coisa, inclusive curar, no limite da vontade do Senhor, mas você trabalha. Olha que coisa fantástica. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Quando a gente realmente tiver essa, enfim, interiorizar todo essa sabedoria, nós podemos nos curar. As farmácias vai ser um problema sério, porque essas farmácias todas vão ficar sem ninguém comprar remédio, porque nós podemos. A medicina da manhã. Pois é medicina da manhã, do amanhã. Porque nós podemos curar as nossas células doentes. Nós temos essa Nós capacidade. temos essas condições, né? Nós temos essas condições. Condições. Só que ainda nós não temos essa força ainda desse pensamento contínuo que você está falando aí. Exatamente. Que é uma coisa que surge com o espírito, pensamento contínuo. Contínuo. Se exercitando. Realmente, Nós teremos aí uma capacidade maior de uso do nosso próprio cérebro, tem uma máquina que no máximo 10%, tal, acho que nem 10% do nosso cérebro a gente consegue usar. Isso. Então, tudo está nas mãos de quem? Nas nossas. Mas às vezes a gente diz, esse assunto é muito chato, esse assunto é muito cansativo. Mas esse é através do estudo desse assunto que a gente vai saindo do nosso pequenininho para o grande. É mesmo, por isso que eu falei desse capítulo 10 do livro Mecanismo da Mediunidade. Ele fala, o capítulo 10 é fluxo mental. Livro Mecanismo da Mediunidade do André Luiz. É trabalhando isso, essa é a grande função do espírito imortal. É isso que vai nos fazer sair do planeta de provas e expiações para o planeta de regeneração. Ou alguém pretende ficar eternamente aqui? Eu gosto tanto do planeta Terra. Então a gente tem que trabalhar. É difícil, mas quando a gente entrou na escola, também era difícil aprender a ler e escrever, a gente não aprendeu. Então, a gente tem que
ter esse interesse por esses assuntos, porque é esse tipo de assunto que, juntamente com a transformação moral, que vai nos levar a mudar, a ser espíritos melhores. E não é só espírito melhor para receber benesses de Deus, não, é para poder trabalhar na seara do Senhor, que precisa de trabalhadores muito bem preparados. Nós não temos radiação na casa? Temos. Muitos de nós aqui não trabalhamos na radiação, falar nisso, estamos precisando aí de trabalhador para irradiação de doentes físicos, de encarnados. Estamos convidando quem quiser aceitar, é toda sexta-feira, 7h, depois dos estudos. Então, gente, para trabalhar ajudando as pessoas a melhorarem a sua saúde, nós precisamos saber como se faz. Não é? Precisamos saber como se faz. Como é que eu vou expandir a minha atmosfera espiritual para que ela possa chegar à casa do fulano ciclano que mora do outro estado ou do outro país? É assim que acontece. Porque a gente recebe uma lista de nomes de pessoas que moram no Japão, que moram no Amazonas, no Rio Grande do Sul. Como, com a minha irradiação, eu vou poder ajudar aquela pessoa lá? Então, é aí que nós temos que trabalhar para a gente chegar lá, tá bom? Então, nós vamos encerrar aqui. Vou pedir a vocês só, porque a gente se estendeu um pouco desse assunto, que é muito interessante, muito rico, né? E semana que vem a gente volta na questão 434, tá? Bota a data aí. Dia 26 de fevereiro, questão 434 do Livro dos Espíritos. 10 minutinhos para dar descansadinha e a gente retorna para o estudo do livro Devassando Invisível, de Ivone do Amaral Pereira, tá bom? A gente tem muita coisa que estudar, mas como é bom tratar desses assuntos. Eu, pelo menos, gosto muito, né? Muita coisa a gente aprendeu que a gente pode fazer hoje para melhorar cada vez mais. Então, vamos dar uma paradinha aqui e descansar um pouquinho. Só dar uma respirada.